amado Deus, estamos aqui agradecidos ao Senhor por esta oportunidade. Pedimos perdão por cada um dos nossos pecados, que o Roberto possa morrer nesse momento e que Cristo possa estar vivendo nele, para que todas as coisas possam vir de encontro conosco e o Espírito Santo possa fazer uma mudança em nós. Perdoe mais uma vez, nos ajude, nos guarde e fique conosco nesse momento, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, então vamos lá. Roberto, como que funciona essa questão do eventos finais? Quando a gente pensou em fazer algo nesse sentido do eventos finais, que na verdade já seria uma vigília que eu faria logo em seguida, porque foi voto da maioria, né? Em eventos finais, quando a gente fez a primeira vigília, a gente fez uma enquete e o eventos finais venceu a enquete. Então, de qualquer forma, né, seria uma mensagem para a gente fazer logo em seguida, mas aí por série de circunstâncias não deu certo. Mas agora está dando certo. E por que que isso é importante? Eu estava pesquisando e estudando eventos finais e cheguei ali a uns problemas. Por quê? O livro do Eventos Finais é um livro compilado, tá? O que que seria um livro compilado? Um livro compilado é você pegar tudo o que se refere a um certo tema. Então, por exemplo, Fé e Obras é um livro compilado de citações da irmã White, aonde ela fala sobre fé e obras. Não sei. Então, regime alimentar. São vários textos da irmã White com referência ao regime alimentar que ela colocou, que se colocaram ali no compilado, ok? E isso ocorre também com o Eventos Finais. E aí eu fui atrás de começar a entender melhor sobre esses pontos. Entender ali por que parece que estava faltando alguma coisa, sabe? E de fato, eu comecei a descobrir que a mensagem é muito mais ampla do que simplesmente está ali. Então, Eventos Finais é um excelente livro, tá? Mas eu peço que vocês vão além disso. Como que isso é possível, Roberto? É, os compilados, os livros compilados, eles têm as referências, ok? Então, ali, quando você está lendo o Eventos Finais, você vai descendo e aí vai ter uma referência. The Review and Herald, 22 de outubro de 1844. Estou dando um exemplo aqui. Quando você clica nessa carta, ela vai abrir a carta em inglês. Não é fácil, viu, irmão? Mas é necessário muitas vezes, porque às vezes a gente pode estar achando algo e, na verdade, não é isso que o texto está querendo dizer. Com base nisso, eu fui atrás de começar a estudar os eventos finais, trazendo esses contextos, tá? Tanto que o primeiro capítulo, eu demorei 9 horas para conseguir colocar tudo o que eu achei. E o segundo, eu fiquei mais de 17 horas para conseguir fechar. E o terceiro, que é esse que vocês vão ver uma palhinha, eu demorei 9 horas e ainda estou na metade, ok? Então, aqui nós vamos trazer para vocês alguns textos, algumas referências, quando sucederão estas coisas. E por mais que esteja falando da época ali da irmã White, nós entendemos que a palavra de Deus, ela vai até o fim. Então, isso serve para cada um de nós também. Então, é muito importante que nós cavemos mais, ok? Não fiquemos só na superfície, porque as gemas da verdade estão nos fundos e nós precisamos cavar, é o que a Bíblia nos diz, ok? Então, primeira coisa, não sou contra compilado, porque compilado ele só seria errado se caso não tivesse a referência. Então, eu não sou contra compilado, mas nós precisamos, além do compilado, se alguma coisa não ficou esclarecida, meus queridos, vocês devem ir ao original, tá bom? Porque lá vai estar todo o contexto que pode ajudar você a entender melhor. E é justamente isso que nós faremos no capítulo 3, que fala sobre quando sucederão essas coisas, tá bem? Então, dado esse portfólio aqui para vocês entenderem um pouquinho sobre isso, vamos então para o primeiro texto. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus 24, né? Porque nós vamos falar muito sobre Mateus 24 nesse momento, tá bom? Então, abram a Bíblia de vocês em Mateus 24, deixa ela aberta aí, porque nós vamos já falar sobre algumas coisas importantes, tá bom? Então, diz o seguinte aí, esse texto do desejado de todas as nações. Espera aí que ele... Diz o seguinte: ao ser a atenção de Cristo chamada para a magnificência do templo,
quais não terão sido os pensamentos inexpressos daquele rejeitado. A visão que tinha perante si era, na verdade, bela, mas ele disse, com tristeza: Eu vejo tudo isso. Os edifícios são realmente maravilhosos. Vós apontais essas paredes como sendo aparentemente indestrutíveis. E aqui diz o quê? Escutai. Porém, as minhas palavras. Aí Jesus diz o quê? Dia virá em que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E aqui estamos em Mateus 24, verso 2. É interessante que quando Jesus está falando sobre Mateus 24, quando ele vai entrar com essa mensagem de Mateus 24, no capítulo 23, há um lamento sobre Jerusalém. Jesus ele lamenta por ver que Jerusalém não está dando a mínima para as coisas que estão ocorrendo, que eles não estão dando a mínima para entender as profecias que estavam ali na cara deles a todo momento. E Jesus agora está chegando perto de, infelizmente, né, para ele ali, mas felizmente para nós, pois graças à morte de Cristo estamos aqui hoje. O fator é que Jesus já estava chegando no momento em que ele teria que logo, logo se morrer para cada um de nós. Então Jesus ele lamenta por Jerusalém. E nesse exato momento ele começa a falar sobre Mateus 24. E Mateus 24, verso 1 diz que tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando-se, quando se aproximaram dele os discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. E ali Jesus, então, ele está com os discípulos naquele momento, saindo do templo, e os discípulos não estavam entendendo nada. Os discípulos ainda estavam ali, olha que templo bonito, olha o que isso, olha que aquilo. E aí Jesus vem com essa dura mensagem. Escuta o que eu vou dizer aqui para vocês. Tá vendo tudo isso que aparentemente parece indestrutível? Não vai ficar pedra sobre pedra. E quando Jesus estava falando sobre isso, ele já estava se referindo à questão do ano 70, que logo, logo viria. Então, meus amados, assim como o Gabriel falou ontem, que o ano 70 foi uma profecia que Jesus falou em Mateus 24, nós também temos a volta de Jesus, que também é falada logo em seguida em Mateus 24. E nós precisamos estar atentos quanto a isso. No verso 3, inclusive, no próprio desejado, diz que as palavras de Cristo foram proferidas aos ouvidos de grande número de pessoas. Não foi só os discípulos que ouviram o que Jesus falou, mas quando ele se achava só, sentado sobre o Monte das Oliveiras, Pedro, João, Tiago e André foram ter com ele. E aí Jesus disse o que para eles? Dize-nos, perguntaram, quando serão que essas coisas acontecerão? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha isso. Agora ali eles vão o quê? Eles vão para um pouco mais longe. E aí fica só os 4 discípulos, que eram os discípulos os maiores ali, né? Vamos dizer assim, que esses 4 aí, eles não é que eles eram maiores, mas eles estavam muito interligados com Jesus, hein? Imagine só, os 4 mais interligados não conseguiam passar uma noite orando com Jesus, hein? Então, meus amados, é muito importante isso aqui. Os 4 discípulos que mais estavam junto com Cristo, os que mais achavam que eram os melhores discípulos, os que queriam sentar ali à direita e à esquerda. Esses discípulos, eles vão um pouquinho para longe, junto com Cristo. Quando vê que tá os 4 e Jesus, eles perguntam: quando ocorrerão essas coisas? Quando o Senhor vai voltar? Quando será o fim do mundo? E aí Jesus diz o quê? Jesus não respondeu aos discípulos, falando em separado da destruição de Jerusalém e do grande dia da sua vinda. O que Jesus fez? Misturou a descrição dos dois acontecimentos. E é por isso que nós vemos aqui a interligação do ano 70 com a volta de Jesus. Houvesse desenrolado perante os discípulos os eventos futuros, segundo ele os via, e não teriam podido suportar esse espetáculo. Por misericórdia com eles, Jesus misturou a descrição das duas grandes crises, deixando aos discípulos o procurar por si mesmo a significação. Olha isso, meus amados. Jesus entendia que os discípulos não estavam preparados para o que ouviriam. E por esse motivo, Jesus falou: quer saber? Eu vou misturar as coisas aqui e depois, quando eles estiverem preparados, eles vão entender. Só para que vocês saibam, Roberto, por que tem parte azul e tem parte branca?
A parte em azul é o que está no livro Eventos Finais. A parte em branco é o que não está. Seria o contexto, tá bom? Então, depois disso, é dito o seguinte: ao referir-se à destruição de Jerusalém, suas palavras proféticas estenderam-se para além daquele acontecimento. A conflagração final do dia que o Senhor se levantará no seu lugar para punir o mundo por sua iniquidade, quando a terra descobrirá seu sangue e não mais encobrirá seus mortos. Todo esse discurso foi dado não para os discípulos somente, mas para os que haveriam de viver nas últimas cenas da história. Olha isso. Não é só para os discípulos, meus amados. É para mim e para você. Quanto mais próximo da volta de Jesus estamos, é para mim e para você, Mateus 24. É para mim e para você, Apocalipse. Nós necessitamos estudar mais esses capítulos. Necessitamos se debruçar mais nesses capítulos. Inclusive, é uma coisa que eu quero fazer muito rápido, que é esmiuçar o Mateus 24. A gente vai pincelar algumas coisas, mas é de fato algo que a gente precisa correr atrás. Esmiuçar esse capítulo. Pois muitos pereceram por causa que não entenderam o começo desse capítulo. E muitos perecerão por não entender o final desse capítulo. Então é muito importante nós entendermos Mateus 24. E agora sim, vamos fazer uma ligação, uma interligação entre Apocalipse 6 e Mateus 24. Como a gente já está em Mateus 24, vamos primeiro ler Mateus 24, versos 29 a 31, e depois nós vamos lá em Apocalipse 6, 12 a 17. Diz o seguinte: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a luz da claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Então aqui nós estamos vendo que a vinda de Jesus, para acontecer, teriam alguns requisitos, que aqui, no caso, é a tribulação, o sol escurecer, a lua não dar a claridade e as estrelas caírem. Vamos entender aqui, o Luan deu uma pincelada aí, mas lá em Apocalipse, verso 6, na sexta trombeta, vai nos dizer quando isso ocorreu, ok? Então, abram a Bíblia de vocês em Apocalipse. Apocalipse 6, a partir do verso 12. Diz o seguinte: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. Então, teve um grande terremoto que nós consideramos ser o terremoto de Lisboa. Não foi um dos maiores, né? Mas na época foi o maior terremoto, e um terremoto que teve tsunami, teve incêndio, teve tudo do pior. Num país de Portugal que era um dos mais idólatras, tá bem? Na época, Portugal era um dos mais idólatras da Europa, ok? Então, é muito importante a gente entender até mesmo o local das que as coisas ocorrem, tá bom? O papado estava em alta em Portugal, tá? E ocorreu justamente ali esse grande terremoto que devastou muitas coisas em Portugal. E aqui diz também que o sol se tornou negro como um saco de crina e a lua toda como sangue. Então, foi a primeira assim, aparição ali do sol, que de fato teve um eclipse total, e também a lua se tornou em sangue. Isto no mesmo período, porque o sol depois veio a lua. Então, foi ali no mesmo dia, 1780, tá bem? Aconteceram esses astros, né? Esses milagres, vamos dizer assim, algo sobrenatural, ok? Que depois, agora, parece até normal, né? A gente vê a eclipse, vira e mexe tem um eclipse, às vezes a lua também fica avermelhada, né? Mas na época era algo assim de, olha, que isso, como? Não era algo que acontecia, sabe? E, por último, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes.
tá? Então foi a queda das estrelas. Isso aconteceu em 1833, tá? Foi um evento assim maravilhoso, tem jornais inclusive, as pessoas falando sobre isso, coisa incrível, tá? Levando isso em consideração, aí vem o cumprimento ali de Mateus 24, verso 30 e 31. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram removidos do lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir-se? Então, meus amados, há uma ligação entre Apocalipse 6 e Mateus 24. Mateus 24, Jesus prediz o que vai acontecer. Em Apocalipse 6, contrasta que aconteceu. Então, vocês vão pegando a interligação. E é interessante que depois das quedas das estrelas, de fato, Jesus, em 1844, nós sabemos que, por mais que eles entendiam que Jesus ia voltar para a Terra, mas Jesus não queria que demorasse a volta dele. Né? Era para Jesus ter voltado por duas ocasiões, mas infelizmente o povo não estava preparado, porque o povo não estava com a palavra, o povo estava simplesmente com as emoções. Para vocês terem uma ideia, haviam 50.000 pessoas aguardando a volta de Jesus. Sabe quantas dessas pessoas permaneceram no movimento? De 50.000, quando houve o desapontamento? Apenas 50. Isso é 0,0001. De 50.000 pessoas aguardando Jesus voltar, somente 50 pessoas choraram e avançaram. O resto virou as costas para Deus. Então, meus queridos, não estavam preparados. Não estavam preparados para ver Jesus voltar. Assim como eu e você talvez não estamos preparados. O fato é que Jesus ele vai voltar. E quando Jesus voltar, seja eu preparado ou não, ele voltou. E nós ou vamos para o céu, ou infelizmente, vamos perecer. E temos um ponto que é muito importante para isso. Porque hoje em dia eu estou vendo muita coisa sobre, Jesus vai voltar daqui não sei quantos anos. Jesus vai voltar não sei daqui. Jesus vai voltar ali. Jesus vai voltar ali. Irmãos, Jesus pode voltar daqui a pouco para mim. Eu posso terminar essa mensagem e acabar. Eu posso sair à noite e não voltar. Então, meus amados, nós temos muitas coisas ainda. Exatamente. Dona Lucélia está dizendo que o Apocalipse 6, 14 a 17 não se cumpriu. Exatamente. Não se cumpriu por quê? Porque não estamos preparados. Isso vai se cumprir muito em breve. O que se cumpriu foi até o verso 13. Isso já aconteceu. Não vai voltar a acontecer. Já aconteceu. Agora nós estamos aguardando a volta de Jesus. Então, meus queridos, o tempo da volta de Jesus, como que é visto isso? Como deveria ser visto, ou como era visto e como está sendo visto? Vamos entender um pouco sobre isso. Lá em Testemunhos para a Igreja, volume 4, diz o seguinte: muitos que se chamam pelo nome de adventistas têm marcado o tempo. Vez pós outra, tem sido marcada uma data para a vinda de Cristo, mas resultaram em repetidos fracassos. O tempo exato da vinda de nosso Senhor, diz a Bíblia, acha-se além do conhecimento dos mortais. Mesmo os anjos que ministram aos que hão de ser herdeiros da salvação não sabem o dia e a hora. E Mateus 24:36 diz que ninguém sabe a não ser o Pai. Como passou repetidas vezes a data marcada, o mundo está hoje em mais profundo estado de incredulidade do que antes, com respeito ao iminente advento de Cristo. Consideram com aborrecimento os fracassos dos que marcaram tempo. E porque os homens têm sido assim enganados, desviam-se da verdade comprovada pela palavra de Deus, de estar às portas o fim de todas as coisas. Olha isso, irmãos. Aqui é um ponto de que quando nós ficamos marcando datas, acaba que eu e você, quando acontece de não acontecer o que nós estamos falando, a nossa fé enfraquece. E não só a nossa, mas a de todo mundo.
Falaram que o mundo ia acabar em 2000. Passou 2000, 2012, passou 2012, 2020, passou 2020, 2027, 2031. Nós temos que tomar cuidado para não ficar colocando muitas afirmações sobre isso, porque isso pode trazer problemas espirituais para nós. Porque por mais que Jesus possa voltar em 27 ou em 31, ou sei lá quando Jesus vai voltar, para mim, para você pode ser hoje, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã. Então, meus queridos, nós precisamos estar vivendo como se Jesus voltasse daqui a pouco, porque senão podemos ficar fora. Um outro texto que está na review, inclusive, olha esse texto aí, ó. O texto que está no Eventos Finais é só o finalzinho ali, ó. Olha todo o contexto desse texto, que interessante. Cristo deu a seus discípulos verdades cuja amplitude, profundidade e valor eles pouco apreciaram, ou mesmo compreenderam, e as mesmas condições existem entre o povo de Deus quando? Quando, irmãos? Hoje. Nós também temos falhado em compreender a grandeza, em perceber a beleza da verdade que Deus, aqui faltou o D, nos confia hoje. Se avancemos o conhecimento espiritual, veríamos a verdade de desenvolvimento expandindo em linhas com as quais temos sonhado pouco, mas isso nunca se desenvolverá em linha nenhuma que nos direcione a imaginar que nós podemos conhecer os tempos e as estações que o Pai tem posto em suas próprias forças. Repetidas vezes fui avisado em relação aos ajustes do tempo, tendo avisado quanto à data. Nunca mais haverá uma mensagem para o povo de Deus que terá se baseado no tempo. Nós não sabemos o tempo definido, seja pela saída do Espírito Santo ou pela volta de Jesus. Olha que coisa interessante aqui. Aqui está Deus falando para nós: olha, não tem mais mensagem de tempo. Ou seja, a volta de Jesus não é uma profecia cronológica. Não é algo que tem um tempo definido, ok? A volta de Jesus, ela não tem data para acontecer. Então, não é que nem 2.300 tardes e manhãs, não é como 1.260 anos. Essas profecias tinham data para acontecer, ok? Então, elas aconteceram no exato minuto, segundo que era para acontecer. Já a volta de Jesus, não. Tanto que Jesus já era para ter voltado por algumas ocasiões e ele não voltou por falta de povo preparado. Então, precisamos tomar cuidado quanto a isso. Estes documentos que encontrei na sexta-feira passada, pesquisando meus escritos, e aqui está outro que foi escrito em relação ao homem, marcando o tempo em 1884, e enviando seus argumentos para provar as suas teorias. O relatório do que ele estava fazendo foi trazido a mim na reunião campal de Jackson, Michigan, e eu disse às pessoas que não deveria dar atenção à teoria desse homem, pois o evento que ele previu não aconteceria. Os tempos e as estações que Deus colocou em seu próprio poder. E porque Deus não nos deu esse conhecimento? Porque não faríamos um uso correto dele. Se ele o fizesse, uma condição de coisas resultaria desse conhecimento entre nosso povo que atrasaria grandemente a obra de Deus em preparar o povo para resistir. No grande dia que está por vir, não devemos viver de hesitação. Isso daqui é importante, meus amados. Aqui é uma pessoa, um ser humano, um homem, ele estava dizendo que Jesus voltaria em 1884. Então, Ellen White logo veio e falou, olha, gente, não leve a sério ele, porque ele não vai acontecer o que ele está dizendo. E Ellen White ainda diz, sabe por que Deus não revelou o dia que ele vai voltar? Porque não faríamos bom uso dessa informação. Sabe o que o ser humano faria? O ser humano ia viver que nem um lixo, que nem uma pessoa assim, de qualquer jeito, até o último dia, e só no último dia ele ia pensar em melhorar. Será que o ser humano ia estar preparado para o que vinha? Obviamente que não. Então, meus amados, não faríamos bom uso. Se Deus quisesse que nós entendêssemos por pormenores, data, dia, hora, minuto, segundo, ele teria o feito. Mas ele não o fez, porque não faríamos bom uso de saber quando Jesus voltará. Um outro texto é: os assuntos não divulgados que pertencem a Deus devem ser deixados com ele. Mas o que revelou são para nós e nossos filhos. Não estamos agora de volta no tempo de Paulo. Estamos nos aproximando do grande dia de Deus. Os sinais estão se cumprindo e, no entanto, não temos nenhuma mensagem para nos dizer de dia e hora do aparecimento de Cristo. O Senhor, com sabedoria, nos aconselhou isso.
para que estejamos sempre em estado de alerta e preparação para a segunda vida do nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu. Devemos estudar as profecias que apontam para o desenrolar dos eventos, que se cumprem rapidamente e que Cristo nos deixou bem claro quando nos diz o que acontecerá antes do fim da história da Terra. Devemos ficar vigiando e orando, esperando pacientemente, trabalhando fielmente para salvar almas. O tempo é o talento mais precioso e cada momento deve ser melhorado para o desenvolver do nosso trabalho com sabedoria e para que, se de repente formos chamados a depor em armadura, possamos estar preparados para prestar contas a Deus. Olha isso, meus queridos, isso aqui é muito importante, meus amados. Isso daqui é muito importante. Nós precisamos estar vivendo para que, se agora Jesus chamar a gente, vai agora e põe sua armadura, estamos preparados. Vamos. É dessa forma que devemos viver. Não assim, olha, vai acontecer, aí vai acontecer tal dia, tal hora, tal minuto. Meus queridos, não é dessa forma que devemos fazer. Nós precisamos urgentemente mudar a nossa concepção de ficar procurando pelinhos em ovos, e sim, de fato, mergulhar na palavra. Nós precisamos sim saber o tempo. O tempo já está aí muito escancarado. Nós estamos com mais de 3 guerras acontecendo simultaneamente. Nós estamos com pandemias acontecendo. Nós estamos com coisas terríveis acontecendo. Isso é mais do que suficiente para dizer que Jesus está próximo e que eu e você precisamos rapidamente tomar projeção para fazer a obra dele. Então é muito importante a gente entender sobre isso. Mas jamais a gente ficar ali, se não, vai ser nessa data, vai ser nessa, vai ser naquilo. Porque imagine só, eu acredito que Jesus vai voltar a tal data e ele não volta. Como ficará a minha cara? E é justamente o que nós vamos falar daqui a pouco. Então diz o seguinte, um texto no Desejado. Mas o dia e a hora da sua vinda não foram revelados. Jesus declarou positivamente a seus discípulos que ele próprio não podia dar a conhecer o dia e a hora de sua segunda vinda. Obviamente, aqui nós entendemos que Jesus, como homem, ele ainda não entendia ainda. Houvesse estado na liberdade de revelar isto, que necessidade teria então de exortar a uma constante vigilância? Porque se a gente sabe quando vai ocorrer, por que a gente tem que ficar vigiando e orando? Alguns há que pretendem conhecer o próprio dia e hora do aparecimento do Senhor. Muitos zelosos são eles em delinear o futuro, mas o Senhor os advertiu a sair desse terreno. O tempo exato da segunda vinda do Filho do Homem é mistério de Deus, não é mistério do homem. Olha que coisa importante que nós precisamos estar atentos. Isso é mistério de Deus. Porque, Roberto, você está querendo dizer que eu não tenho que ficar atento na proximidade? Não. Eu e você precisamos estar atento ao tempo, mas não ficar massivamente. Olha, vai ser aqui, vai ser acolá, vai ser ali. Você tem que viver hoje, porque hoje pode ser o fim. Um outro ponto importante desse capítulo, deixa eu colocar aqui para carregar. Um outro ponto importante nesse capítulo, queridos, é que não há mais marcação de tempo. Então, é como eu disse para vocês, Jesus não volta porque tem um tempo ali para ele voltar, que foi falado na Bíblia, ou foi falado em algum lugar, e ele não voltou, ok? Como que isso funciona? Em Cartas e Manuscritos, volume 10, diz o seguinte: nós somos daquela classe que define o período exato de tempo que decorrerá antes da segunda vinda de Jesus, com poder e grande glória. Alguns marcaram um tempo, e quando este passou, seus espíritos presunçosos não aceitaram a repreensão. Olha isso, eles falaram que Jesus ia voltar, Jesus não voltou, e ao invés de eles reconhecerem o erro, não. Eles ainda eram presunçosos e não aceitaram ser repreendidos. Mas marcaram outro tempo. Ou seja, não foi aqui, vai ser aqui. Não foi de novo, vai ser lá. Não foi. E ele foi marcando o tempo. Mas muitos fracassos sucessivos os marcaram como os falsos profetas. Deuteronômio 29, 29 diz que aquilo que Deus nos revelou, está revelado. O que não revelou, não adianta. Aguarde, é o tempo de Deus. O Senhor disse ao povo da terra: escolhei hoje a quem servais. Escolhei hoje. Não é escolher em 2027. Não é escolher em 2031. Não é escolher em 2050. É hoje que precisamos escolher. Todos estão agora decidindo
destino eterno. Nós não estamos decidindo simplesmente 1 minuto ou 2. Nós estamos decidindo eterno. É morrer para sempre ou viver para sempre. Os homens precisam ser despertados para perceber a solenidade do tempo, a proximidade do dia em que terminará a graça humana. Deus não dá a nenhum homem uma mensagem de que levará 5 anos, 10 ou 20 anos antes que a história da Terra termine. Ele não daria a nenhum ser vivo uma desculpa para atrasar a preparação para a sua aparição. Ele não queria que ninguém dissesse, como disse o servo infiel: meu senhor tarda em vir. Por isso leva a negligência imprudente das oportunidades e privilégios dados para nos preparar para aquele grande dia. Todo aquele que se diz servo de Deus é chamado a fazer o seu serviço, como se cada dia fosse o último. Estão vendo isso? Estão vendo? Meus queridos, hoje é o dia. Agora é o momento. Precisamos estar vivendo o que Cristo quer que vivamos. Não adianta eu esperar 27, 31, 50, 2100. Não adianta. Eu preciso estar preparando-me hoje. Porque Jesus ele não disse a data para depois as pessoas não se perderem e falar: Jesus está demorando, Jesus está demorando. E é culpa de Deus. Não, é culpa nossa. 2 Pedro 3 diz que nós deveríamos estar apressando a volta de Jesus. Por que essa volta não está apressada? Porque, infelizmente, nós estamos atrasados. Nós ainda não entendemos o que de fato Deus quer de nós. Nós não entendemos o que o pastor Luan falou conosco há pouco, as 3 mensagens angélicas, que a terceira mensagem é a justiça de Cristo. É Cristo em nós. Marcar data leva à descrença. Olha isso. Muitos que se chamam pelo nome de adventista têm marcado tempo. Vez após outra tem sido marcada uma data para a vinda de Cristo. Mas o que acontece? Não deveria ser assim. Esse texto nós já lemos. Um outro texto que eu não vou ler todo, aqui eu só vou explicar para vocês esse texto que está na tela. Esse daqui é do Daniels, tá? O irmão Daniels, ele começou a tentar colocar várias datas. E ele colocava datas e datas, então ele recebeu uma repreensão. E o pessoal começou a falar com Daniels e a agitar ele. E Ellen White disse para o pessoal: por favor, não façam isso, porque ele não pode suportar. Se der errado, ele não pode suportar. Então é um exemplo aqui, por exemplo, de Daniels, ok? Um irmão que marcava datas, que infelizmente não estava preparado. Um outro texto: nesta visão de reunião final em Cristo, haveria movimentos erráticos e perigo de engano. Paulo queria que a igreja aguardasse o aparecimento de Cristo e se preparasse para aquele dia. A parte azul. Sempre haverá movimentos falsos e fanáticos feitos por pessoas na igreja que afirmam ser guiadas por Deus. Tem pessoas que ficam assim: nossa, olha como a igreja está mal, olha como a igreja está isso, olha como a igreja está aquilo. Irmãos, está aqui, profetizado na Bíblia, Ellen White, em qualquer lugar. Sempre haverá os falsos profetas dentro da igreja de Deus. Aqueles que correrão antes de serem enviados e darão dia e data para ocorrerem as profecias. Olha isso, tem pessoas dando dia e data. Isso é falso profeta, não é eu que estou dizendo, é o próprio Deus. O inimigo fica insatisfeito por eles fazerem isso, pois seu fracasso sucessivo, a liderança em linhas falsas causam confusão e descrença. Há o suficiente revelado, ou substanciado pela palavra de Deus para mostrar as linhas sobre as quais eles podem trabalhar. O trabalho realizado em harmonia com a mente de Cristo produzirá impressões muito saudáveis. Há uma experiência genuína. Então, meus queridos, nós precisamos realmente entender cada um desses pormenores. Nenhuma profecia de tempo além de 1844. O que é isso, Roberto? Lá na Campbell, em Jackson, esses partidos fanáticos que estavam fazendo trabalho de adversário das almas, eles estavam na escuridão. Eles alegaram ter grande luz de que o tempo de graça terminaria em outubro de 1884. Afirmei ali em público que o senhor se agradou em mostrar que não haveria tempo definido de mensagem dada desde 1844. Então, meus amados, eles falaram que, olha, em 1884 Jesus vai voltar. Tá certo isso. Então, Ellen White falada por Deus, Deus fala a Ellen White para repreendê-los.
dizendo que não há mais mensagem profética de data clara até 1844. Então, meus amados, nós precisamos muito entender esses pormenores. Tomar muito cuidado com essas falsas doutrinas que estão por aí, dizendo isso, dizendo aquilo, tá? E tome cuidado, porque, meus amados, nós precisamos estar preparados hoje, tá bem? Senão, infelizmente, não veremos o nosso Deus. Carta 38 de 1888 diz: o mundo colocou a proclamação de todos os tempos no mesmo nível e chamou de alusão, fanatismo e heresia. Desde 1844 tenho prestado meu testemunho de que estávamos agora em um período de tempo em que devemos cuidar de nós mesmos para que nosso coração não fique sobrecarregado com excessos e embriaguez, cuidados da vida. E então aquele dia que nos surpreendeu inesperadamente. Nossa posição tem sido de esperar e observar, sem nenhuma proclamação de tempo para intervir entre o encerramento dos períodos proféticos de 44 e o tempo da vinda do Senhor. Não sabemos o dia, nem a hora, nem quando é o tempo definido, mas o acerto de contas profético nos mostra que Cristo está às portas. Estão vendo? Que coisa? Então, o maior foco de Deus, o maior foco aqui que Deus mostrou à sua serva, era que as pessoas precisavam tomar cuidado por achar que estava tudo bem, está tudo tranquilo. Eu sei quando vai acontecer os eventos. Eu sei quando vai acontecer isso. Eu sei daquilo. Eu sei de guarda dos mandamentos. Eu sei do sábado. Eu sei daquilo. E eu vou ficar tranquilo. E é justamente esses que Satanás coloca a rasteira. Então, em 1888, teve uma carta 38 com relação a isso. Em 1900, teve um manuscrito. Esse tempo que o anjo declara com juramento solene não é o fim da história desse mundo, nem do tempo probatório, mas do tempo profético, que se deve proceder do advento do nosso Senhor, ou seja, o povo não terá outra mensagem em tempo determinado, após esse período de tempo, que vai de 42 a 44. Não pode haver traçado definido no tempo profético. O acerto de conta mais longo chega ao outono de 1844. Então, nós estamos vendo aqui, olha aqui o que nós estamos vendo, que a profecia de tempo mais longa que existe era de 2.300 tardes e manhãs, que finalizou em outono de 1844. Então, não haverá outro período como esse, tão longo quanto esse, tá? Até porque a volta de Jesus, também de 1844 para cá, está aí em 180 anos, né? Tem 180 anos que Jesus poderia voltar em qualquer momento. Porque, obviamente, como 2.300 tardes e manhãs é uma profecia cronológica, ela tem que se cumprir. Tá? Então, Jesus só poderia voltar após 1844. Depois de 1844, ele poderia voltar em qualquer momento. Ok? Então, Jesus, ele está ansioso em voltar para nos buscar logo. Ele quer terminar com esse problema do mundo, esse problema. Mas, infelizmente, eu e você não quer. A gente gosta desse mundo. Infelizmente, a gente fala com a boca uma coisa, mas a gente vive outra. E isso faz com que tarda. O noivo tarda. O noivo tarda. Mas entenda, meus amados, que tem virgens preparadas e tem virgens despreparadas. Quem será que somos nós? Será que nós estamos se preparando? Ou nós estamos simplesmente achando que está tudo bem e que no finalzinho ali eu vou conseguir? Pense bem quanto a isso. Eu vou colocar aqui uma tabelinha para vocês, para a gente comentar um pouquinho sobre ela, do que nós vamos ver aqui durante esses finais de semana, tá? Então, tem um livro, deixa eu falar aqui, tem esse livro aqui, chamado, deixa eu colocar aqui um pouquinho maior para vocês verem aqui. Aqui. Tem esse livro aqui chamado Preparação para a Crise Final, ok? Eu recomendo que vocês leiam, é um livro muito bom, um livro que esmiuça muitas coisas interessantes, tá ok? E nele vai ter essa tabelinha que vocês estão vendo aí, tá bem? O que nós vamos aqui como adventista do sétimo dia? O adventista do sétimo dia, inicialmente nós estamos vendo aí o hoje, e nós cremos que a reforma, o selamento, a chuva, a proclamação, o terminamento da obra,
a sacudidura e o tempo de angústia prévio são acontecimentos que eles são meio que juntos, ok? Não é um e depois vem o outro. Eles estão em constância. Por exemplo, o selamento começou desde 1844. A chuva serôdia também. A sacudidura também. Então, são coisas que vão acontecendo e vão se ampliando, até chegar a um auge. Então, a chuva serôdia, ela está sendo derramada em gotinhas, mas ela vai cair como um todo. Assim como a reforma espiritual, ela começou aos pouquinhos, mas agora a gente precisa estar bem reformado. O selamento também, ele vai aumentando e assim por diante. Então, tudo o que está acontecendo, meus amados, eles estão acontecendo simultaneamente. Até que vai chegar um momento em que virá o decreto dominical. Quando o decreto dominical vier, com pouco tempo depois, o fim da graça fecha. E a partir do momento em que o fim da graça fechou, acabou. Quem é santo, quem não é santo e vai se perder. Acabou, o fim da graça finaliza, ok? Depois disso vai vir, depois do fechamento da porta da graça, vai quando os 4 ventos soltam os ventos lá de Apocalipse 7, a partir do verso 1, tá? Então, o que que acontece ali? O decreto de morte vai acontecer, vai ter uma angústia de Jacó, vai ter o tempo de angústia, né, que começa a partir do momento que o tempo da porta fecha ali. Na verdade, um pouco antes já vai ter uma angústia prévia, né, que nós estamos vendo, depois ela vai se amplificar e depois essa angústia, ela vai virar ali a angústia de Jacó, que nós vamos entender cada um desses pormenores, tá, pessoal? Aqui eu estou dando uma pincelada para vocês, o foco é que cada orador vai mergulhar nesses assuntos bem mais grandes. O meu propósito aqui é só a gente entender que nós temos uma sequência bíblica, lógica, tá? No Apocalipse mostra isso muito bem. Quem entende Apocalipse não vai ficar em heresias, tá bem? Entender o Apocalipse é fundamental para não cair em erros. E depois disso nós vamos ter um livramento, a volta de Jesus e um milênio. Depois a nova terra, novos céus e nova terra, e graças ao bom Deus seremos eternamente felizes com ele. Então, meus amados, isso daqui, cada um desses detalhes, nós vamos mergulhar, tá bom? Fiquem atentos, porque vai ter muitos oradores, muitas mensagens importantes, tá? Nós vamos iniciar logo depois aqui de mim a sacudidura, tá bom? Que é um assunto muito importante. Então, já vamos falar sobre um dos assuntos aí da tabela, tá bom? Nós vamos ter vida no campo hoje, nós vamos falar também sobre, na verdade, a sacudidura e vida no campo que nós vamos ter hoje, tá bom? Então, meus amados, é algo muito importante a gente entender que os eventos finais estão aí justamente para mim e para você não ficar em erro, não ficar despreparado. Jesus está dando tudo para mim e para você. Ele falou, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Aconteceu? Aconteceu. Olha lá em 1833, a queda das estrelas. Isto é o quê? Embasamento bíblico. Isso é Deus falando, tá vendo? O que eu falei tá cumprindo. Confie na minha palavra. Só que, infelizmente, muitos de nós não confiamos na palavra. Nós só falamos que confiamos, mas a gente não confia. A gente fica com ideias de outros. Ah, não sei quem falou, eu vou seguir esse não sei quem. Ah, não sei quem ali, Beltrano, fulano. Queridos, sigam a palavra. A palavra, a verdade, ela não precisa de se ficar se a palavra ela não precisa ficar se justificando. A verdade não se justifica. A verdade é assim e acabou. A mentira você tem que ficar e aí você pega um texto que não tem nada a ver e volta e aí você tem que fazer o maior malabarismo do mundo para conseguir fazer com que a mentira se torne menos mentira. Mas a verdade não, a verdade ela é penetrante. A verdade te deixa encucado. A verdade ali, nossa, olha, o irmão falou aquilo ali, olha, e tá na palavra. Vou confiar, vou atrás, vou ser beriano. Não é simplesmente aqui o Roberto falou A, falou B, tá bem. Não, eu já falei para vocês desde o começo de ontem da vigília. Seja beriano. Vá na palavra. Vá na história. Tem coisas que Deus deixou na história. Vocês sabiam que a Babilônia até hoje não é habitada? E isso é um dos textos que eu mais amo na Bíblia. Jeremias 25, verso 12. Roberto, um texto que só fala que a Babilônia não é habitada mais. Você gosta desse texto? Gosto. Sabe por que eu gosto? Porque ela até hoje não é.
E isso foi falado há 2, 3 milênios atrás. Isso prova que o Deus que escreveu essa palavra não mente. Que o que ele põe aqui acontece. E é por isso que eu gosto tanto de Jeremias 25, verso 12. Por mais que foi um contexto terrível, o cativeiro babilônico, mas até hoje está escrito lá, desolações perpétuas. E até hoje, mais de 2.000 anos depois, é perpétua ainda a Babilônia. E glória a Deus por isso, porque o que está escrito está ali e está se cumprindo. Então, meus queridos, eu gostaria de encerrar esta mensagem com um último texto, que está na Review and Herald. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse texto. Olha o que esse texto diz. A mensagem do terceiro anjo está se transformando em um alto clamor. E você não deve se sentir na liberdade de negligenciar o dever atual. E ainda nutrir a ideia de que em algum momento futuro você será o destinatário de grandes bênçãos. Quando sem nenhum esforço de sua parte. Um reavivamento maravilhoso acontecerá. Hoje vocês devem se entregar a Deus, para que Ele possa fazer de vocês vaso de honra, a ser adequados para o seu serviço. Hoje você deve se entregar a Deus, hoje, meus irmãos, é hoje, para que possa ser esvaziado de si mesmo. Se eu e você estamos aqui, cheios de si, não adianta. Você vai sair dessa live e não vai aprender absolutamente nada. Esvaziando do quê? Esvazie-se da inveja, esvazie-se do ciúme, esvazia-se das suspeitas, esvazie-se da discórdia, de tudo que desonra a Deus. Hoje você terá seu vaso purificado, para que esteja pronto para o orvalho celestial. Pronto para a chuva serôdia. Pois a chuva serôdia virá e a bênção de Deus encherá toda a alma que for purificada, de toda a contaminação. É nossa tarefa hoje. Olha o tanto de vezes que esse texto traz o hoje. É hoje entregar a nossa alma a Cristo, para que possamos estar preparados para o tempo de refrigério na presença do nosso Senhor. Preparados para o batismo do quê? Do Espírito Santo. Amanhã nós vamos falar sobre chuva serôdia. Meus queridos, hoje é o dia. Aqui nós estamos vendo hoje, hoje, hoje e hoje. E eu gostaria só, eu não coloquei na tela, mas eu vou ler para vocês aqui, que eu não sabia onde estava, tá? Eu não sabia onde estava, mas uma irmã me mandou aqui. Deixa eu só pegar aqui para vocês. Cadê? Aqui. Em uma certa ocasião, a irmã White está em Eventos Finais, página 41 e 42, tá? A irmã White, em uma certa ocasião, estava com uma pessoa. E esse rapaz e ela começou um diálogo. Olha, prestem bem atenção nesse diálogo. Deixa eu fechar aqui o slide, que o slide finalizou aí. Aqui. Aí. Olha, prestem bem atenção nesse diálogo. Diz o seguinte. Irmão White, acha que o senhor virá dentre 10 anos? Que diferença fará para o irmão? Ellen White responde. Que diferença fará para o irmão se ele vier dentre 2, 4 ou 10? Olha o que ele responde. Penso que, em alguns aspectos, eu agiria de modo diferente do que faço agora. Se souber que o senhor viria dentre 10 anos, aí, se eu soubesse que o senhor viria dentre 10 anos, aí Ellen White pergunta, o que o irmão faria? Aí ele respondeu para ela, eu venderia minha propriedade, começaria a examinar a palavra, procuraria divertir as pessoas, levá-las a se preparar para a segunda vinda, suplicaria a Deus que eu estivesse preparado para o encontro com ele. Olha isso, hein? Olha o que esse irmão estava falando. Ela me perguntou, tá, o que, que tem a ver se Jesus voltar daqui 10 anos? O que, que você faria? Faria isso, 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 isso. Então perguntei, e se o irmão soubesse que Jesus voltaria só daqui 20 anos? Viveria de modo diferente? E o irmão disse, sabe o que o irmão disse para ela? Penso que sim. Tá vendo por que, que Deus não revelou a data? Não faríamos um bom uso disso, irmãos. E esse irmão deixou claro. E agora eu e você? Será que seríamos diferentes? Será que se Jesus voltasse ano que vem ou
daqui 2 anos, como muitos acreditam que ele vai voltar, será que nós, então, viveríamos diferente do que nós estamos vivendo? Ou será que se Jesus demorar mais uns 10, 15, 20 anos para voltar, será que nós vivíamos diferente? É o diálogo entre Ellen White e uma pessoa. E Ellen White termina dizendo o seguinte: quão egoísta era a expressão de que levaria uma vida diferente caso soubesse que o Senhor viria dentro de 10 anos. Pois bem, Enoque andou 300 anos com Deus. Isto é uma lição para nós, a fim de que andemos cada dia com Deus, e não estaremos seguros se não esperarmos e vigiarmos. Enoque, meus amados, ele não ficou esperando Jesus ali, Jesus vai voltar daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, não. Todos os dias, durante 300 anos, mais de 300 anos, Enoque andava com Deus. Esse é o meu e o meu desejo, o desejo de Deus para cada um de nós. Que nós possamos andar com Deus, que nós possamos amar a Deus, que nós possamos avançar para a honra e glória do nome de Deus. Esse é o meu desejo para cada um de nós. Espero que tenham compreendido. Isso aqui é um esboço. Nós vamos esmiuçar cada um desses assuntos durante esse finais de semana. Tá bem? Bom, como eu estou aqui mesmo,